Olá, seres de luz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 16º dia de Ho'oponopono, aqui do Espaço Coração de Gaia. Meu nome é Fabrícia Oliveira, sou terapeuta sistêmica. Eu sou Lorena Costa, terapeuta quântica. E hoje nós vamos dar continuidade às leis sistêmicas e vamos falar sobre a lei da hierarquia ou da ordem. Você já ouviu falar sobre essa lei? E você sabe como ela pode interferir na sua vida, nos seus relacionamentos e até mesmo trazer algumas situações de doenças? Você sabe como que isso acontece? Como nós falamos ontem sobre a lei do pertencimento, que não admite que nenhum membro seja excluído, porque senão alguém vai reviver aquele destino numa geração seguinte, né, para compensar, né, para que alguém olhe para essa questão no sistema familiar. Então, nós falamos sobre pertencimento ontem. Se vocês tiverem alguma dúvida, se ficou alguma questão ainda a ser esclarecida, se vocês têm alguma situação que não foi abarcada, mas que vocês acham que está dentro, por favor, entre em contato conosco. Será um prazer poder ajudar. E quem sabe isso não pode ser respondido também no próximo vídeo, não é? Participem conosco, nós queremos saber qual é a sua opinião, tá bom? Então, falaremos hoje sobre a hierarquia. A lei sistêmica diz que, na visão sistêmica, Bert diz que não existe amor sem ordem. A ordem precede ao amor, ela vem antes. Então, o que acontece é que a gente vê, às vezes, a pessoa com muito amor ao sistema familiar e acaba pegando um lugar que não é seu, né, burlando a ordem da hierarquia para tomar as dores daquela pessoa do sistema familiar. Isso é muito comum. Como que isso acontece, gente? A ordem da hierarquia diz que todos que vieram antes têm o seu lugar de honra e precisam ser respeitados. Existe uma precedência no tempo. Então, para eu chegar aqui, vou começar de 3 gerações, tá? Só, de 4 gerações só. Meus avós, depois vieram, depois os meus pais vieram, depois eu vim e depois os meus filhos vieram. Minhas filhas vieram. Essa é a ordem. E antes disso, nós tivemos ainda os bisavós, os tataravós e assim sucessivamente na ordem da nossa ancestralidade. E o que isso tem de implicação prática na nossa vida? Ontem eu falei que eu dei aquele exemplo do casal que tinha o filho com TDAH e que procurou a constelação familiar e que durante a constelação familiar veio à tona o irmão que estava, o primeiro filho desse homem, não é? Que estava na posse da primeira esposa dele, estava com a primeira esposa dele e que ele não dava atenção. Então, nesse caso, o pai meio que excluía o filho do sistema familiar. O primeiro filho não pertencia. E o segundo filho, em consequência disso, tinha essa característica de déficit de atenção e hiperatividade, né? Para chamar a atenção dos pais. Oi, Daniel. Voltando, para chamar a atenção então dos pais, o irmão mais novo tinha essa característica para que fosse incluído o irmão mais velho, para que ele não ficasse de fora do sistema familiar. E quando isso vem à tona, gente, na constelação, porque como a gente já falou aqui de nível inconsciente, a gente já explicou que tudo que a gente vive aqui é só o topo do iceberg. Então, o nosso sistema familiar carrega as histórias, carrega as exclusões, carrega essa inversão de hierarquia. Quando então que a gente burla a lei da hierarquia com relação aos nossos pais, por exemplo, para ficar mais fácil, nós com relação aos nossos pais. Mas isso acontece dos nossos filhos para conosco e acontece de nós para com nossos pais e dos nossos pais para com os pais deles e assim sucessivamente. Se vocês entendem que nós estamos emaranhados em situações
e em acontecimentos passados que a gente nem tem noção. E quando eu falo que acontece no nível inconsciente, é aonde está exatamente a solução do problema. Então, quando veio à tona isso na constelação para aquele pai, ele jamais poderia ter imaginado na vida, e ele ficou bastante frustrado com isso. E aí a gente transita pela culpa de novo, né? Mas não é que é culpa. Por isso que é importante saber das leis sistêmicas. Porque assim, quando você se cura, quando você olha para essa questão no seu sistema, quando você começa por você fazendo o ajuste da hierarquia, do pertencimento, incluindo quem está excluído. E aí vieram me fazer uma pergunta com relação ao pertencimento, que é assim, e quando alguém da minha família mata outro? E eu não concordo com essa atitude. Gente, eu também não concordo com essa atitude. Mas o mais profundo que isso é não excluir por isso, porque também ele está emaranhado, lembra? Não é? Então a gente não pode julgar, mas assim, incluir, ver quem está excluído, incluir, e a hierarquia também funciona da mesma forma. Lembra que ontem eu contei também a história da menina que ficava atrás da porta querendo pegar a doença da mãe, da esclerose múltipla? E ela, quando fez a constelação, veio a luz e ela falou assim, uau, é verdade, eu quis isso. Então ela estava repetindo um padrão. Ela também, daí quando ela fez a constelação, que ela olhou para aquilo, que ela viu que ela não precisava, ela fez todos os movimentos que a constelação pede, ela se curou. E dizem que a esclerose múltipla não tem cura. Como pode melhorar? Então, assim, quando a gente fala da lei da atração, do nosso pensamento que atrai, o porquê que é importante fazer as limpezas da memória com Ho'oponopono, a gente está falando de constelação familiar, mas só que está ligado também ao nosso inconsciente. A gente está falando de inconsciente familiar agora, a gente ampliou as informações para você. Sim. No Ho'oponopono, a gente fala de memórias do nosso inconsciente individual, principalmente, né? Que estão ali mais latentes em nós. Mas agora eu estou trazendo uma ampliação maior para vocês de consciência, porque eu estou falando de inconsciente familiar e de como a gente está emaranhado. Então, voltando na história da menina. A menina que queria, ela estava invertendo a ordem da hierarquia. Por quê? Porque os filhos amam a gente de um tanto. Gente, a gente ama os nossos pais de um tanto. E mesmo que você não tenha um bom relacionamento com eles, inconscientemente é um pertencimento, é um amor tão grande. Está enraizada, né? Isso, que você não consegue se desvencilhar disso. Então, ela, por amor tão grande, ela queria tirar aquilo. E ela estava fazendo o quê? Invertendo a hierarquia. Ela queria tirar da mãe, que é a grande, o problema dela, que é pequena, né? Ela, como pequena, queria sair do lugar dela e tomar a dor da mãe. E os filhos fazem isso pela gente, a gente faz isso pelos nossos pais inconscientemente. É muito forte isso, muito forte. Por isso que é importante, por isso que eu falo que leis do amor deveriam ser ensinadas na escola. Sim. Para os nossos filhos, pra gente. A gente precisa levar isso pro mundo, gente. Eu não consegui parar de falar sobre isso. Desde que eu conheci a constelação e como pode melhorar, porque isso é que traz pra gente a leveza da vida, traz consciência, traz amor, traz inclusão, traz ver o todo como um todo. Eu e ela somos um. Nós não somos separadas, nós somos iguais. Isso é que tem que ser visto. Parar de olhar, de olhar para o que fizeram com você, né? Fazer do limão uma limonada. Ampliar. Como pode melhorar? Fazer do limão uma limonada. Ampliar isso tudo que fizeram com você. Sabe? Levantar, eu demorei para levantar, sacudir a poeira, mas agora todas as coisas estão vindo e eu estou vendo que a minha história inspira vocês e vocês também inspiram outras pessoas. Sabe? A gente vive disso. Sim. Então, quando a gente não respeita a hierarquia dos nossos pais, é quando a gente julga eles, quando a gente acha que eles deveriam ter feito diferente, quando a gente quer mudar eles, quando a gente acha que a religião deles não serve. Gente, ou, por exemplo, os pais começam a brigar, se separam, que é bastante comum, né? E aí a gente começa a querer entrar no conflito.
E sem querer, e às vezes por querer, e às vezes a gente quer ir ajudar, e eles são grandes, eles dão conta. Sem contar que isso não pertence ao filho, né? A discussão é do casal. Isso é o filho importante. o filho tem que ter essa A consciência hierarquia, e o casal também. isso, a hierarquia convida a gente para tomar o nosso lugar de filho. E aceitar, isso implica em aceitar os nossos pais, como eu já falei aqui, sobre tomar os nossos pais, aceitar e concordar com tudo como foi, como é e como será, sem querer interferir ou mudar, sem rejeitar, porque vocês podem rejeitar, mas vocês vão começar a repetir o padrão. O que vocês mais rejeitam neles, observem em vocês fazem igual. Eu sei porque eu era muito brava com meus filhos, meu pai também era bravo comigo, meu avô também, né, já vem de longe, e eu repetia isso, e hoje eu sei que se eu tiver um neto, não vou mais ser tão bravo como era antes. Ou se tiver outro filho. Ou se tiver outro filho, entendeu? Como pode melhorar tudo isso? Então... Sim, conforme a gente vai adquirindo consciência, a gente vai estar passando aquilo que eu falei domingo, a gente vai passando para os nossos como fala? Para os nossos descendentes. A gente vai passando para eles vai passando para os outros. É por isso que é importante a gente estar tendo essa consciência agora. Por que a Fabrícia, como profissional, tá aqui entregando esses tesouros riquíssimos para vocês? Para que vocês analisem, tenham consciência e comecem a praticar. Comecem a trazer isso para sua vida, para que a gente possa construir um futuro melhor. Por que não ensinar isso nas escolas? Que nem a Fabrícia falou. Não é maravilhoso? Existe a pedagogia sistêmica, que é fantástica, que a gente consegue olhar os alunos mais problemáticos, não só com alunos problemáticos, mas como alguém que olha para o seu sistema familiar e traz toda essa força, não é? Então, a gente precisa olhar para isso. Por isso, nós estamos aqui trazendo essa Outro consciência. detalhe importante que eu queria que você falasse pra gente é da hierarquia entre irmãos. Que é muito importante, porque a gente falou aqui de pai e mãe, talvez vocês estejam pensando então, que é só entre... Não, é bem importante, também tem entre casais, a hierarquia entre casais. Então tá, a hierarquia entre filhos, existe assim, o pai é maior sempre, pai e a mãe, os pais são maiores, são os grandes. Nós somos sempre os pequenos, os menores, ok? Essa é a relação pai-filho, os pais dão e os filhos tomam. Como que os filhos vão retribuir isso? Nunca vão conseguir retribuir a vida para os pais. Entendeu? Nunca vai conseguir. E se você tentar, você vai estar burlando a lei da hierarquia. E o sistema familiar, ele vai procurar alguma forma. Se você não resolver isso agora nessa geração, a próxima vai vir com problema e a próxima vai vir com problema, mais e mais, até que alguém olhe para isso. Então não tem por onde fugir. Se você está assistindo, é um convite. Você talvez seja o escolhido, a escolhida para olhar para as questões familiares da sua família. Eu me sinto, não escolhida, mas eu me sinto chamada para isso. E eu faço questão, porque eu amo tudo isso. E quando a gente olha para esses padrões, a gente quebra esses padrões. É por isso que é importante. Isso, e a gente cura a nossa geração, as antigas gerações, né? As passadas e as futuras. Os nossos filhos vão receber coisas melhores do que nós recebemos. Então tá, a hierarquia entre marido e mulher, primeiro, antes dos irmãos. Então, a hierarquia entre marido e mulher é assim, ó, pareado. Não existe um que esteja maior ou menor que o homem outro. manda ou a mulher manda. Não, lembra que eu falei naquela live, na aula sobre relacionamentos, hierarquia para que o amor dê certo, eu falei que o Gabriel veio participar agora, como pode melhorar, ele tá de Goku hoje, em homenagem ao Jim do Paulo. Então, gente, voltando. Como eu tava falando, no casamento, a relação para dar certo, ela precisa estar sempre em constante negociação entre o marido e a mulher, entre os companheiros, tá? Independente do sexo. Então, se não existe se um quer impor para o outro o sistema de origem, né? O sistema de origem é o qual eu vim. Então, eu quero impor para o meu marido ir para a pizza à noite, lembra do exemplo? Ou impor para minha mulher que ela vá no sábado à noite jogar bola comigo, né? Os dois têm que entrar em negociação, e daí eles constroem algo novo. Então, nisso, precisa ter paridade, eles precisam negociar.
Um não pode querer mandar mais que o outro. É uma hierarquia que pareia. Aí, o que acontece, por exemplo, quando existem... Por exemplo, estou no segundo casamento, por exemplo. Eu tenho as minhas filhas, me separo e caso de novo. As minhas filhas são do primeiro casamento. Eu tenho que tratar os assuntos das minhas filhas com o meu parceiro do primeiro casamento, que é o pai delas. O segundo parceiro, ele não pode querer mandar, porque ele estará invertendo a hierarquia. Ele chegou depois. Ele, entendeu? Então, às vezes a mulher fala assim, eu vou ajudar você a corrigir seus filhos, que eles não têm jeito. Aquela mulher, sua primeira mulher, aquela mulher, a sua ex-mulher, não sabe educar os seus filhos. O que ela está fazendo? Invertendo a hierarquia. Gente, só dá confusão em família. Sem contar que pra quê, né? A gente vai querer assumir uma responsabilidade que não é nossa. É claro que vai dar errado. Não, a gente precisa conversar, mas não querer impor, ok? Fica claro isso. Então, existe mais harmonia quando respeita-se a hierarquia. Por exemplo, não posso querer, por exemplo, casei com um homem que tem filhos. Tá? Um exemplo. E daí eu tenho um novo filho. Então, ele tem um filho lá do primeiro e um filho do segundo. E eu não quero que ele acesse o filho do primeiro casamento. Como assim? Eu cheguei depois também. E os dois irmãos precisam conviver. Então, quando eu faço isso, eu crio conflitos, crio tristeza, confusão, emaranhamentos. E isso vai se refletir lá na frente, gente. Alguém vai olhar para isso e vai trazer, às vezes traz doenças, às vezes traz dificuldade de relacionamento, às vezes traz uma infinidade de possibilidades que podem acontecer, né, Gabriel? Uma infinidade de coisas que podem acontecer que fogem ao nosso controle e a gente não sabe, é tudo inconsciente. Por isso a importância de trazermos novamente esse conteúdo para vocês. Então, se na hierarquia do pai e da mãe, o filho respeita o pai respeita o avô, né, que é o pai dele, nos irmãos é a mesma coisa, existe uma ordem. Quem chegou primeiro tem precedência sobre quem chegou depois. Então, se eu quero ocupar o lugar do meu irmão, eu estou burlando a lei da hierarquia. Isso acontece, igual eu falei ontem, eu tenho 3 filhas. A primeira, o segundo bebê que não veio e a caçula. Então, se elas não têm noção, antes eu não tinha noção disso, então tava trocada a hierarquia. Aí a filha mais nova estava no lugar da filha que não veio. E daí a pessoa começa a sentir um monte de sintomas, um sentimento de vazio, de não estar no seu lugar, de não pertencer àquele lugar. E aí começa um monte de situações que não são agradáveis. Então, pessoal... É muito sério. É bastante interessante, né? E sério, pra gente poder olhar para isso com atenção, olhar com carinho. Porque isso traz... felicidade. Não tem outra coisa. Traz alívio, traz sensação de paz. Quando você está no seu lugar, porque imagina uma criança querer carregar do pai as dores, ele não aguenta, tem que ser proporcional. O problema tem que ser proporcional ao tamanho da pessoa também, não é mesmo? Então, existem outras sistemáticas que acontecem, o assunto é vastíssimo, né? Se você quiser procurar saber mais, fique, né, à vontade, consciência ampliada traz leveza para a vida da gente. Se você sentiu que precisa olhar para isso, vamos olhar para isso, né? Não fique postergando. E se você não tem ainda condições de fazer constelação, continue com o Ho'oponopono, comece a se observar. Que ajuda muito. Sim, eu lembro que eu fazia Ho'oponopono, ainda faço, né, gente? O tempo todo. Antes de ser consteladora, né? Antes de ter acesso às ferramentas sistêmicas, eu fazia Ho'oponopono o tempo todo. E ainda faço, né? Gabriel? Então, gente,
hoje era isso que eu gostaria de falar com vocês. Se ficou alguma dúvida, por favor, nos procure. Existe uma coisa assim na hierarquia que me perguntam muito, que é com relação aos pais. Por exemplo, então não posso ajudar meu pai? Pode, mas do seu lugar de filho. Se seu pai no final da vida, ou se agora estiver doente, precisar de um... Como pode melhorar? Como pode melhorar? Sinto muito, me perdoe, te amo, gratidão. O que em mim está causando esse barulho Esses todo? conflitos. Gente, então... Então, se no final da vida o meu pai precisar do meu apoio, minha mãe precisar do meu apoio, eu vou lá, eu vou ajudar com amor e carinho, mas sempre do meu lugar de filho, com muito amor e gratidão e reverência àquele ser. E não querendo mandar, você faz na direita, isso aqui, sabe? Ai, deixa que eu faço, mãe, a senhora não sabe. Não, gente, ela dá conta. Sim, ela deu conta de parir você e seus irmãos. Ou só você. Por mais que você pareça, mas a minha mãe não sabe, mas ela vai dar um jeito de fazer. Tá? Não é pra abandonar as mães também, gente, não é isso, sim, tá? É só pra assumir seu lugar de filha. Isso. E deixar a mamãe com as dores dela. Isso, tá bom? Muito obrigada por hoje. Até amanhã. Viremos com as ordens do equilíbrio entre o dar e o receber. Não vou dar spoiler hoje. Não vai dar spoiler hoje. Amanhã nos vemos. Um beijo no coração. Namastê. Namastê, gratidão. gente. Eu vejo vocês. Emane a luz e a vida lhe trará. Apague a luz e nada enxerga.